Olá a todos que estão assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos ver nesse instante como configurar uma entidade, uma entity em JPA. Nós vamos configurar uma entidade para fazer acesso à nossa tabela no banco de dados, né? Fazer um espelhamento à nossa tabela no banco de dados chamada aluno. A tabela chamada aluno que nós criamos no banco de dados na aula anterior, na aula através do Google Meet. Nesse instante nós vamos ao Eclipse e aqui no Eclipse nós vamos criar o nosso model, nesse caso o nosso pojo, a nossa entidade aqui no JPA. Eu vou clicar com o botão direito do projeto, vou escolher a opção New e vou criar um pacote. Vou clicar aqui em Package. Esse pacote ele vai se chamar projeto JPA.model. Vou clicar em Finish. Aqui eu tenho o meu pacote. Eu vou criar agora a minha entidade, o meu model. Se nós formos no nosso banco de dados da aula passada que nós criamos, e você vai verificar que nós temos uma tabela aluno lá criada da aula anterior. Eu vou clicar em cima dela. Aqui ele vai atualizar com os dados da tabela. Eu já tenho um nome fictício com CPF fictício aqui. Eu vou clicar em estrutura. Veja, a tabela da aula anterior, como é um exemplo simples e pequeno, ela só tem um ID. Esse ID é auto-incremente. Ela tem um nome e ela tem um CPF. Nós precisamos mapear esses três campos lá na nossa classe Java, lá na nossa classe de entidade. Vou voltar ao Eclipse. Vou clicar com o botão direito em cima do pacote que eu acabei de criar. Vou escolher a opção New e Class. A minha classe ela vai se chamar aluno. Vou clicar em Finish. Aqui está a minha estrutura básica do Pojo, né, o meu modelo. Ela tem um construtor padrão. Eu vou criar private int id, que é o meu id representando o id da tabela. Private string nome, representando o campo nome lá da tabela do banco de dados. Private string CPF, eu coloquei o CPF do banco de dados como string. Vou gerar getters e setters. Botão direito no fundo da minha classe que eu estou criando. Source generate getters and setters. Vou dar um select all e vou dar um generate. Aqui está os meus getters e os setters. O meu Pojo ele vai implementar serializable. Então eu vou vir aqui implements serializable. É uma interface, vai permitir que eu serialize esse objeto. Eu vou clicar aqui na lâmpada amarelinha. Eu vou escolher a opção Import Serializable. Vai sair o erro. Vou salvar. Continua a lâmpada amarelinha ainda com warning. Por quê? Porque eu preciso definir a minha constante chamada Serial Version UID. Então eu vou clicar aqui, vou escolher a opção para ele
gerar o meu serial. Ele gerou um número long representando o serial, a versão serial do ID serial para essa minha entidade. Feito isso, vou para o final da classe, antes das chaves que fecham a minha classe por completo. Vou clicar com o botão direito, vou vir até a opção Source, vou escolher aqui a opção Generate Hashcode and Equals. Isso vai permitir que nas comparações que nós vamos precisar fazer quando trabalhamos com o projeto JPA, você tem esse objeto podendo ser reconhecido como de forma única, entre outros casos. Vou clicar em Generate. Vou gerar também aqui o toString. Botão direito, Source, Generate toString. Todo marcado, os 3 campos, vou dar um Generate. Pronto, o meu Pojo está criado. Só que agora eu preciso transformá-lo numa entidade JPA. Para transformá-lo numa entidade JPA, eu preciso dizer que ele é uma entidade. Então, vamos utilizar do recurso de annotations, @entity. Ele está dando um erro porque eu estou utilizando um comando que precisa, uma anotação que precisa vir de alguma classe. Então eu preciso importar. Vou clicar aqui na lâmpada, vou escolher Import Entity lá do Javax Persistence. Saiu o erro do Entity. Como a tabela que eu estou querendo trabalhar se chama aluno e a classe se chama aluno, só @entity já vai funcionar. Eu não preciso dizer qual o nome da tabela que eu vou trabalhar. Isso não é necessário. Posso tirar aqui. Agora eu vou informar qual é o ID na minha entidade que representa o ID no banco. Então aqui em cima do campo ID eu vou colocar um @ID. Ele vai ficar com warning. Eu vou clicar com o botão esquerdo em cima da lâmpada e escolher Import ID. Ele está me dizendo aqui que a minha entidade aluno, ela não está listada lá no arquivo persistence.xml. Isso é, a entidade está criada, mas ela não está listada. Se os nomes que você utilizar para os campos, os atributos que você utilizar, são os mesmos que estão nos campos da tabela do seu banco de dados, você não vai precisar fazer associação com @column informando o nome da coluna. Mas caso o campo nome só fosse existente aqui para mim na minha classe, e lá no meu banco de dados ele se chamasse nome aluno, eu teria que fazer esse mapeamento desta forma. Eu estou dizendo o que com isso? Que o atributo nome da minha classe, lá no banco de dados, quando for salvar, recuperar, ele vai estar salvando um atributo nome aluno. Como o campo nome é o mesmo que eu tenho lá no banco de dados, e para exemplo, vou deixar esse aqui somente, então a gente deixa o mapeamento assim. Esse erro que está acontecendo aqui, ele está dizendo que a minha classe aluno, que é uma entidade agora do JPA,
ele não está sendo listado lá no persistence.xml. Então, nós vamos lá no persistence.xml, vou clicar aqui em metainf, persistence.xml. Aqui em gerenciamento das classes, eu vou clicar em add. Abriu esta janela, eu vou vir aqui, vou digitar aluno, porque eu já sei que a minha classe se chama aluno e que eu quero trabalhar com ela. Vou dar 2 cliquezinhos em cima, ela está aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui. Verifique que eu já não tenho mais erro aqui na entidade aluno, porque agora essa entidade já está sendo reconhecida aqui no persistence.xml. Vou abrir o persistence novamente. Visualize aqui, acabei de clicar em cima, está o mapeamento da classe no persistence.xml. Vou fechar, só cliquei para apresentar. E aqui está criada a nossa entidade. Vou dar um Ctrl S. Obrigado a todos que assistiram a essa aula sobre a criação da classe modelo e depois transformando essa classe modelo, esse pojo, em uma entidade, um entity do JPA. Na próxima aula veremos como criar uma interface e um DAO para que nós possamos trabalhar com o JPA. Provavelmente eu deva utilizar de uma classe de teste para lhe apresentar o funcionamento do JPA. Obrigado a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima videoaula.